O que você deve aprender quando você está iniciando os negócios? Você quer empreender? Você está pensando em montar o seu primeiro negócio? Ou montou? Você ainda é pequeno? Você fatura pouco? Você é o que a gente chama de conhecido como MEI? Às vezes alguns de vocês nem conhecem essa expressão, tá? Mas seria aquele que fatura até 81 mil por ano. O que alguém que está começando no empreendimento, empreender, o que é importante? Você pode me perguntar, Levi, o que você acha? Eu preciso aprender marketing e vendas? Eu preciso aprender planejamento? Eu preciso aprender gestão econômica e financeira? Eu preciso aprender gestão de pessoas? Eu preciso aprender a gestão de processo? Eu falei um punhado de coisa. Se dependendo de onde você está, esquece isso que eu falei por enquanto, tá? Porque na verdade, o que eu vou te dizer? Não, a primeira coisa que você tem que aprender é que o seu futuro tem que ser melhor que o presente. E você vai fazer para merecer isso. Como muitas pessoas que você já seguiu e você percebeu que eles se superaram, tá? E quando você coloca como prioridade que você não abre mão de que seu futuro tem que ser melhor do que o seu presente, tá? É tipo assim, é como se fosse uma insatisfação positiva. É como se você estivesse pensando assim, poxa, mas eu já tive a grande oportunidade e eu tenho gratidão por ter a vida. Agradeço, mas eu quero mais. Entendeu? Eu quero mais. Até porque você pode, dependendo da forma como você pensa, você pode pensar assim, eu quero mais, porque como Deus me deu inteligência, e eu sei que eu tenho ela, com essa inteligência eu posso produzir muito e eu posso ajudar muita gente. Então eu vou transformar esse dom, essa habilidade, essa capacidade de reflexão, de raciocínio em melhoria de vida para as pessoas. E para isso eu vou ter que fazer uma caminhada. E aí você vai para o mundo dos negócios, tá? Então o que eu aprendo primeiro? Primeiro você aprende a ter paixão pela vida. Porque na hora que você tem paixão pela vida, sabe o que acontece? Como você quer um seu futuro melhor do que seu presente, você vai ficar mais reservado do ponto de vista de gastar o que você não tem, certo? Você vai pesar toda vez que você tiver que fazer algum tipo de gasto, você vai comparar, isso compromete o meu futuro, isso me garante o projeto, me garante o presente, mas me tira a possibilidade de sonhar com o futuro. Isso é terrível, né? Você gastar tudo no presente e chegar à conclusão que eu nem sei se eu vou estar lá no futuro, eu vou curtir enquanto, né? Porque o presente é um presente, eu já escutei isso. O problema é que a gente não morre. E quando chega lá no futuro, como é que volta? Aí não tem jeito de voltar. Então a primeira coisa, vou repetir, desse punhado de coisa que você aprende aí, que deveria aprender, né? A primeira coisa é o seguinte, é ter vontade de vencer. Tá? Tem algumas coisas que eu acho que é importante, que paralelamente, isso que eu falei, aqueles nomes que eu falei, vamos chamar aquilo de métodos. Os métodos te preparam para mais venda, te prepara para planejar, para financeiro, para organização, para gestão de pessoa. Existem métodos para isso. E tem muitas pessoas que são preparadas para isso e que elas prestam consultoria para isso, certo? Eu, por exemplo, conheço várias pessoas que eu admiro muito, tá? Mas você precisa de mais. Na verdade, aquilo que eu falei para você pegar gosto pela coisa, você precisa de gostar de ser empreendedor. Tá? A primeira coisa é tipo assim, você precisa pegar o gosto por ser empreendedor. Tá? O gosto de procurar oportunidade, iniciativa, o gosto de ter persistência, o gosto de querer tudo que você faz ser muito eficiente, o gosto de você planejar, de monitorar as coisas que você faz, tá?
o gosto de planejar, de ter relacionamento, a confiança que você tem em você. Então tem alguns comportamentos que esses são comportamentos que eu diria para você que na esteira dos negócios, a existência deles te garante uma facilidade maior de você, eu vou chamar assim, aquela parte mais ruim. Eu nem sei se a palavra certa é essa, mas é o que me passa pela cabeça. Porque ficar estudando método, eu estou estudando, mas eu não sei nem para que eu estou estudando isso. É claro também, eu imagino, você vai virar um consultor? Você vai virar tipo igual eu? Não é isso que você quer. Aliás, até porque, na verdade, você sabe muito bem que o meu maior mérito é de ser empreendedor. Eu sempre fui dono de negócio, né? Entrei nessa caminhada a contragosto, gostei. Tem mais uma outra coisa também, hábito. Tem alguns hábitos que não tem como ficar sem. Hábito, por exemplo, da proatividade. Só que quando eu falo assim de hábitos dessa forma, eles não são tão bons quanto os exemplos que eu falo. Oportunamente, se você olhar os meus vídeos aí, tem dia que eu pego um dos hábitos, por exemplo, antes de fazer alguma coisa, projeta lá na frente e vê se vai dar resultado. Pelo menos, é claro que ninguém tem certeza, mas você fez isso? Fez. Tem possibilidade de dar resultado? Tem baixa, pensa mais um pouquinho. Não, tem muita. Cara, vamos pagar para ver, entendeu? Isso é um hábito. É um hábito vinculado a um comportamento e que exige alguns métodos. Levi, mas então aonde é que eu vou achar hábito, comportamento e método? Cara, é aqui. Acabei de escrever superação a cada 5. O que eu fiz? Eu juntei tudo, coloquei tudo no pacote, só que eu sei que se você ler, vai ser pouco. Mas se você ler o livro e se você assistiu meus vídeos, aí faz diferença. Tá? É como se eu tivesse... Teve um dia que, pelo fato de sempre ser professor, eu pensava o seguinte: não, tem hábito que é importante, tem comportamento que é importante, mas tem método que é importante. E, às vezes, quando eu estou trabalhando, em alguns trabalhos que eu faço, eu fico muito focado no método, entendeu? E eu percebo, às vezes eu converso com alguém, que eu percebo que para aquela pessoa, do jeito que ela está naquele momento, para ela o presente é o presente. E o que você pensa daqui a um tempo? Eu nunca pensei nisso, eu nem sabia que tinha que pensar nisso. Isso já cria uma barreira. Isso já cria uma barreira de prosperidade. Tá? Isso cria uma barreira de prosperidade. Por quê? Porque se a pessoa ela não tem um sonho de futuro, ela não faz economia. Ela não vê motivo para fazer economia. E não adianta só o método. Muita gente ensina método, mas eu ensino método amarrado a uma necessidade de um compromisso pessoal. Quando eu falo da finança, do planejamento, da venda, da gestão de pessoa, de construir parceiro, na organização. Eu vou te falar uma coisa. Eu não vou dizer a palavra certa assim, é tipo como se fosse um paizão, entendeu? A cada jeito você não vai, não. Desse jeito você não vai. Desse jeito você não vai. Eu consegui largar a bicicleta e tô achando bom ficar sem ela. Desse jeito você não vai. Eu posso. Mas aí é como se a gente tivesse um compromisso de alertar que a primeira coisa é o desenvolvimento da mentalidade. Quando você muda a sua forma de pensar, quando você tem um hábito, um comportamento, um projeto de futuro, o método vem facinho. Aí você tira de letra. É por isso que você me segue, tá? Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.